Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde. No programa de hoje, nós vamos falar como é que nós podemos compreender as crianças. Que tal? É um tema ótimo, não é mesmo? Eu sou Delmar Franco e eu estou com elas. Elas quem? Alexandra Grattini e Tânia Mancuso. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde. Boa tarde, Delmar, Tânia, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, né, em mais um programa Um Novo Olhar. Boa tarde, Delmar. Boa tarde, Alexandra. Eu sou Tânia Mancuso, neuropsicopedagoga, e eu estou muito honrada de estar aqui nessa tarde com vocês. E vamos começar com a Tânia. Vou perguntar para ela, porque esse é um tema que é da maior relevância. Para mim, falar da infância é tão importante, eu diria que é vital, é essencial para os rumos da evolução aqui no planeta. Então, Tânia, por que a primeira infância é tão importante para o nosso desenvolvimento? A primeira infância, Delmar, ela abarca todo o desenvolvimento neural da criança, né? Então, essa criança tem que ser acolhida nesse sistema familiar com muito amor, com muito acolhimento, aconchego, para que essa criança desenvolva a segurança, em primeiro lugar, a autoestima, né? São fatores que ela vai começar a desenvolver nesse processo da primeira infância. E uma parte muito importante, que é o que a família precisa compreender, principalmente os pais, é o momento que essa criança nasce, essa criança entende que ela está se separando, né? Então, ela vai ter uma sensação de algumas coisas que vão fazer com que ela se sinta, nesse processo do desenvolvimento, vai contribuir ou não vai contribuir para um futuro desse novo ser humano. Então, nesta primeira infância, é preciso de muito amor, muito acolhimento, muita presença, né, dessa família e desses pais. E no processo desse desenvolvimento, é preciso que essa criança também tenha muito estímulo, né? Porque a neurociência está aí para nos dizer o quanto é importante que, ao processo desse desenvolvimento, ela seja bem estimulada, ela entenda todo esse envolvimento familiar no primeiro instante do acolhimento e no decorrer desse crescimento da primeira infância, ela vai tendo muitos estímulos que vão fazer com que o cérebro entenda que ele pode abarcar todo o seu campo neural, né? Porque aí nós vamos ter a primeira poda, que vem aos 3 anos, a poda neural, né? Das sinapses. Então, o cérebro precisa entender que essa criança está utilizando tudo que tem de possível cerebral, né? E aí ele vai continuar entendendo, e cada vez que for tendo as podas, que na primeira infância são 3, aos 3 anos, aos 5 anos e aos 7 anos. Então, é uma fase muito importante para a criança e para que essa criança vá ter um bom desenvolvimento. Agora eu vou perguntar para Alexandra, qual a importância das brincadeiras, Alexandra? Porque essa questão, né, que a Tânia está falando, das conexões neurais, nós sabemos que para a criança brincar é coisa séria. Então, que importância tem a brincadeira para a criança, Ale? A brincadeira, ela é de suma importância, né? Para a criança se conhecer, de ter o seu desenvolvimento social, né? E então, eu fico às vezes assim, até com pena, né? Porque às vezes eu escuto, né? Crianças, como eu escutei essa semana, né? Uma pessoa que ela falou assim para mim: nossa, eu terminei a escola adiantada. Eu falei: como assim adiantada? Ela falou: eu terminei com 16 anos o ensino, né? O ensino médio, né? Entrei na faculdade aos 17. Aí eu fui tentar entender um pouco melhor por que ela entrou tão cedo na universidade. Ela falou: porque eu já sabia ler, eu já sabia escrever e me colocar
colocaram, né, a professora falou, nossa, se você ficar aqui, você vai perder muita coisa de aprendizado, você já está pronta para ir para outra série. E eu falei, puxa vida, né, com 5 anos ela já foi, 5, 6 anos, ela já foi lá para a carteira da sala de aula, aprender a ler, escrever, desenvolver, e perdeu essa fase da brincadeira que é de suma importância, né? Então, para o desenvolvimento das emoções, para o desenvolvimento do cognitivo, das habilidades socioemocionais, né? Então, brincar, engatinhar, colocar a mão na terra, criar, né? Muitas vezes as pessoas, eu estava pensando, né, que quando a mulher engravida, a primeira coisa que os pais gostam de comprar é o berço e o móbile. Então, põe o móbile em cima do berço. Porém, o móbile pode servir de um enfeite, né? Mas o móbile, ele não é bem um estímulo para a criança, né? O estímulo, né, ele vai vir ali pela atenção e brincar com a criança, sorrir, e em todas as fases, né? Desde o bebezinho, aí depois a gente vai passando pela primeira infância, é muito, muito importante que a criança brinque, explore, aprenda, depois já ali quando ela fica um pouquinho maior, né, finalzinho da primeira infância, 9, 10, 11 anos, então a brincadeira é essencial, né, escalar a árvore, né, com as devidas atenções, né, que é lógico, né, eu sou mãe, eu lembro que quando os meus subiam nas árvores eu ficava meio tensa, mas quando eu descobri que é maravilhoso para a criança subir numa árvore, então brincar é de suma importância. Então, para quem está nos escutando, que tem criança aí até os 11 anos, 11, 12 anos, brinca bastante com ela, aproveita essa fase que é de suma importância para todo o desenvolvimento dela. Muito bom, Ale. Então, a criança, eu também lembro, né? Quem foi criança e brincou muito sabe que usou todos os sentidos, né? A audição, a visão, o paladar, tato, olfato, movimento. Então, a criança, ela coleta as informações do mundo que ela está vivendo ali. Lógico que depois vem a linguagem, que aí é outro meio de coletar informações para organizar essas informações. Enfim, agora eu volto para a Tânia e vou perguntar para ela quais são as principais necessidades emocionais que devem ser atendidas para que as crianças tenham um desenvolvimento saudável, Tânia? As necessidades, em primeiro plano, é a atenção, né? É a criança ser atendida nos seus momentos em que ela necessita ser ouvida, entendida, compreendida quando ela chora, né? Porque é o único meio de comunicação e linguagem que esse bebê, chegando ao mundo, ele vai ter, né? E muitas vezes a gente ouve dizer assim, nossa, essa criança chora muito, ou essa criança tem o choro de manha. Então, a humanidade, ao longo desse tempo, foi desenvolvendo a capacidade de julgar que os choros tinham alguns nomes, né? Mas, para a criança, esse choro é a linguagem de comunicação. Então, quando essa criança solicita essa atenção, ela precisa ser realmente atendida, né? Porque ali ela vai começar a criar as conexões com a família, com quem está trabalhando na educação desse bebê, de que ela realmente pode solicitar e ela pode ser atendida, ela vai ser ouvida e vai ser acolhida, né? Quando essa criança passa do segundo plano, que ela começa a balbuciar, ela começa a fazer movimentos em que ela começa a se comunicar na linguagem. E aí, ao longo do tempo, ela desenvolve essa fala, né? E ela tem um poder maior de comunicação. Óbvio que nós temos aí crianças que têm algumas questões do desenvolvimento da fala e que vão criar outras formas de se comunicar, mas toda criança tem a sua forma de se comunicar. E ela precisa realmente ser atendida, para ela ser compreendida no que ela está solicitando, não somente nas suas necessidades físicas, né, fisiológicas, que é a amamentação, que é uma alimentação, ou como outra área fisiológica, mas também a emocional, né? Porque essa criança, ela não sabe ainda nomear o que ela está sentindo. Ela tem uma necessidade de expor da forma que ela consegue. E nem sempre a família está apta a compreender que não é uma manha, que não é uma birra, né? Ela está tendo explosões das emoções, mas só que ela não sabe nomear.
Nós, adultos, sabemos dizer quando estamos insatisfeitos, como não queremos algo, quando nós queremos dizer chega, pare. A criança não sabe, né? E aí ela já é entendida como uma criança reclamona. É uma criança que, não, ela não é reclamona. Ela está se comunicando e está trazendo aquilo que ela não consegue ainda se expressar do jeito dela, né? Então, essa criança precisa realmente ser atendida, para que ela se sinta, no futuro, segura, que ela se sinta com autonomia, né? A autonomia dela vai depender das necessidades dela ser atendida na sua primeira infância, e que ela consiga se sentir apta a olhar para alguém e dizer realmente o que ela está sentindo. Por isso que hoje nós deparamos com algumas pessoas, ou até crianças ainda, que estão sentindo coisas que não conseguem, ela já pode se comunicar, mas ela não sabe nem nomear, né? Porque ela recebeu lá atrás aqueles estímulos. Fique quieta, né? Não fale muito. Palavras de comando em que nós não percebemos, mas que nós bloqueamos esse futuro ser humano para a vida. Muito bom, Tânia. É interessante você falando que, aí já fazendo algumas pontes com o espiritismo, né? Nós sabemos que os bebês, eles não são uma página em branco. Não são. E já na vida intrauterina, né, tem toda essa questão né, o bebê que está né, o feto que está dentro do ventre da mãe, sonha, ri. Então, né, essa questão de não nascer com uma página em branco é uma realidade. Fora nós que acreditamos já na bagagem que trazemos de outras existências, né, Tânia? Sim, é uma alusão que é feita, né, que a criança ela vai aprender tudo porque ela é uma página em branco. É uma forma de se expressar, né, que o social encontrou de dizer que a criança tem facilidade. Eu concordo com isso, mas ela traz, né, fazendo a nossa ponte com o espiritismo, este ser, ele tem aí, tem duas linhas que falam muito bem essa explicação, né? A antroposofia faz uma harmonia muito grande com a doutrina espírita, e ela explica e ela faz com que você entenda por que algumas falas parecem desconexas. Recentemente, ouvindo um estudo, onde a antroposofia nos fala muito sobre a primeira infância, até os 7 anos, que é um período muito... O primeiro setênio, né, que nós ouvimos, e recentemente um estudo mostrou, dentro da doutrina espírita, que esta criança nasce até os 4 anos de idade, ela está ainda ligada ao período anterior da sua encarnação, né? Então, este ser que está num corpo infantil, ele ainda é o adulto da vida passada. A partir dos 4 anos, ele faz essa passagem da encarnação. E aos 7 anos, ele realmente tem essa encarnação definitiva. E muitas vezes você acha assim, ela não vai entender muito bem o que nós estamos dizendo, né? Ele não é uma página em branco. Ele é um cérebro pensante, ele está compreendendo, e muitas vezes a gente observa assim, nessa primeira infância, a criança que é o gênio, né? E aí a gente entende o porquê. Porque ele tem esse movimento ainda anterior a esse movimento que ele está hoje. Tão importante o que você está dizendo, Tânia, que eu escutei uma criança há pouco tempo atrás dizer assim, quando eu era adulta, mas falava com tanta propriedade, né? Quando eu era adulta, eu subi ela subi numa árvore, quando eu era adulta, eu estava num carro, e aí veio um caminhão, e aí, né, sabendo que não somos uma página em branco, e muito menos uma criança, o corpo é de uma criança, né, mas quem habita vai saber a história, né, muito bom, muito bom. Agora eu quero ver com a Alexandra. Alexandra, que tipo de etapas no desenvolvimento da criança a gente pode esperar nesse caminho para a vida adulta, Lê? Então, as etapas, né, de desenvolvimento da criança são várias e são muito importantes, né? Então, o recém-nascido, quando ele nasce, ele por si só já tem a separação, ele está naquele ambiente protegido,
seguro, né? E aí, quando ele vem para o mundo, né, já imagina, né? Imagina como é o nascimento. Na hora que você, né, sai daquele ambiente protegido, você chega no mundo e com as emoções, né, conflitantes. Então, é muito importante que esse bebê, que esse recém-nascido, como a Tânia Mancuso falou, tenha as suas necessidades atendidas. E depois, conforme vão passando ele vai crescendo, né, esse bebê vai crescendo, tem uma fase que a gente chama de etapas da separação, que é justamente quando o bebê, ele começa a crescer lá pela fase dos 2 anos, né, ele começa a entender que ele e a mãe não são um só. Aí ele começa a ter que conviver, aí é muito importante ele conviver com outras pessoas, às vezes é conflitante para ele entender também que ele não tem aquele poder sobre a mãe também fica, né, com sentimentos conflitantes, né, eu lembro que eu sempre costumo falar assim para as mães, né, que depois que o bebê nasce, tem o primeiro cordão umbilical que corta na maternidade, e depois tem muitos outros, né? Tem muitos outros ao longo da vida, né? Aí depois essa criança cresce, ela vai para a escola. Então essa fase na escola também precisa de muita atenção dos pais, dos professores, porque é ali que ela vai aprender as relações sociais, ali que ela vai aprender sobre ela também, né? Tem uma autora que a gente gosta bastante aqui no Instituto Evoluir, que é a Laura Gutman, e ela fala, né, que, voltando para a mãe, que a mãe nomeia a criança desde que ela é bebezinha. Tem o livro dela, O Poder do Discurso Materno, que a gente super já recomenda, né, que diz o quê? Que diz que a mãe nomeia a criança. Então, se o bebê chora muito, é porque o bebê é chorão. Se o bebê é quietinho demais, é porque é quietinho demais. Então, todas essas fases, né, os primeiros anos, depois a fase escolar, todas essas fases, elas necessitam de muita atenção dos pais, dos educadores, para que essa criança, ela se sinta segura, né? E é como se fala aqui, diz que hoje em dia, para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia, de uma comunidade. Então, ela vai tendo apegos seguros com as pessoas, com cada um com quem ela vai convivendo. E essas fases, né, ali dos 11, 12 anos também, quando ela já começa a ir para uma pré-adolescência, é super importante ter um acolhimento, né? Eu trabalhei em escola durante muitos anos e observava quanto essa fase é conflitante para a criança, porque se assume do dia para a noite que a criança ela é independente. Então, de um professor ou 3, ela passa a ter 10, 12 professores, muitas matérias, o material escolar também muda, e se assume que essa criança é independente. E aí é que é importante, né, ter um limite, os pais estarem acompanhando, ela ter um apoio emocional, ter um apoio cognitivo, para entender que aí ela não vai ter, né, 2 ou 3 professores, mas ela vai ter aulas a cada 50 minutos, né, então toca um alarme na escola, uma sirene, e muda o professor. Então é muito importante que durante todas essas fases, a criança, né, então, tem o nascimento do bebê, tem a fase de separação, né, quando ele se separa da mãe, depois a primeira infância, até chegar nessa puberdade. Então, todas essas fases, elas são importantes, e gostaria de ressaltar aqui, que sabe que as pessoas me perguntam bastante, mas aí o Instituto Evoluir atende criança? Né? Então, eu estou vendo a Tânia Mancuso aqui na minha frente, então, sim, né, já esclarecendo para quem está aí nos escutando e, de repente, tem dúvida se atende criança, adolescente, né? Então, eu atendo como psicopedagoga, a Tânia como psicopedagoga e neuropsicopedagoga, que ajuda bastante aí no suporte durante esse desenvolvimento, né, Delmar? É muito importante o que você está falando, e que bom, né, que dentro do Evoluir, e aliás, aproveito aí para você que é sócio do Clube Amigos do Boa Nova, eu quero reforçar a parceria que nós temos com a FEAL. Então, aqueles que são sócios do clube têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Eu deixo aqui para você que está assistindo a gente um convite para fazer parte desse clube de amigos que compartilham aqui
pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, mantendo a programação, né, e colocando a gente no ar aqui para você. Então, se você quer colaborar espontaneamente pelo Pix, que é bem fácil, né, 11 97261 0272. E também, se você quiser entrar no site feal.colabore.org, lá você vai obter todas as informações para se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E eu quero perguntar justamente, vocês veem o que é sintonia, né? Eu pensei, agora eu vou perguntar para a Tânia dois papéis da vida dela, né? Um que é de avó, então ela está bem aí envolvida nessas etapas dessa criança que nasce, esse Lucas tão amado por nós aqui, por ela principalmente, a avó, e também falar dessa experiência no Instituto Evoluir como psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Fala um pouquinho para a gente, dá uns exemplos aí dessas etapas desse desenvolvimento, nesse caminho para a vida adulta, Tânia. Bem, então falar disso é um prazer imenso, né? É algo que me toca profundamente como um ser humano, em primeiro lugar, como a pessoa que eu sou e me tornei, amando essa criança, claro, que chega em nossas vidas com os desafios de uma criança que vem para esse desenvolvimento, e só que eu fico no papel de avó, né? Que é participando nos bastidores com a melhor parte dessa convivência. Mas a gente não deixa, né, de estar ao lado dos pais, né, que no caso é minha filha, e, sendo possível, dando essas orientações, as orientações possíveis, né, mas muito amor, né, o nosso papel enquanto avós é a função primordial, é o de atender as necessidades através do amor, né, em tudo que a gente faz, para que essa criança sinta realmente que o ambiente em que ela convive e vive, ela possa contar com toda a gama de amor que os avós podem fornecer para os seus netos, né? Porque podendo, na sua maioria, este é o papel, que os avós não entrem no processo de criação, né? Porque os avós já fizeram a sua parte, e aí ele tem o melhor de si, o melhor da sua vida, que é a terceira idade, né, que nós chamamos, eu chamo de melhor idade, dentro do possível, claro, mas que a gente possa doar esse amor incondicional a essa criança, né? Os pais estão aí para chamar a atenção, para ser os vilões, como nós fomos no passado, então a gente fica mesmo com essa melhor parte, porque faz parte também do desenvolvimento, a criança receber este amor dos avós, né? A gente brincou aqui no início, mas isso também faz parte. A criança tem que entender que na casa dela, ela tem os limites, ela tem que seguir as orientações para o seu padrão de nomear as coisas, de dar os limites para essa criança na vida, não que na casa dos avós ela tem uma liberdade sem tamanho, não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que com o momento da segurança, né, com a explicação, com a paciência que os avós têm mais oportunidade de ter, eles vão explicar o porquê não pode, o porquê que é perigoso, né? Nós também temos esse papel de muita importância. E no segundo momento da pergunta da Delmar, como profissional, eu havia escolhido amorosamente trabalhar realmente nesse campo, que era acompanhando, em primeiro momento, a nossa profissão, às vezes é muito vista como psicopedagoga, né, Alexandra? Como trabalharmos só com as dificuldades, né, das aprendizagens. E eu gosto muito de dizer que não, que o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele vem com esse olhar das facilidades, né? As facilidades da experiência do profissional que pode orientar os pais, né? A gente não trabalha só com os pais, nós também, com os filhos, nós podemos trabalhar com os pais, sendo orientadores desses pais, né? Dando um norte para muitos pais, principalmente os pais de primeira viagem, que vêm com muitas dúvidas, não sabe o que seguir, o que fazer, eu já ouvi isso várias vezes, eu não sei o que fazer mais. E a gente tem tantas possibilidades, porque estamos fora daquele momento familiar, né? Que aqueles pais estão envolvidos
Até o 3º ano dessa criança, essa mãe está envolvida entre o seu puerpério e o desenvolvimento dessa criança. É uma mistura, por isso que a lei fala da separação, né? Porque a criança, como a Laura Gutman nomeia nesse livro, ela explica que a criança, ela se sente una, né? Ela se sente parte da mãe e a mãe se sente parte dessa criança. Ela quer que a criança desenvolva, mas quando ela vê que a criança está desenvolvendo muito rápido, ela também se assusta, né? Porque aí ela fica com uma sensação de que ela está perdendo o seu padrão de mãe, a sua função de mãe. E aí entra a nossa profissão, para orientar. Essa criança não precisa ter nada, nenhum transtorno, ela só precisa receber uma orientação, esses pais precisam receber uma orientação, como nortear esse caminho de desenvolvimento da criança. E aí também chegam para nós, né, nas clínicas, no Instituto Evoluir, a criança que está com dificuldade, uma dificuldade na linguagem, uma dificuldade de se expressar, de se comunicar, entra a nossa orientação. Qual o caminho a seguir? Qual outro profissional que ele também precisa para que nós tenhamos um trabalho multidisciplinar e transdisciplinar em muitos momentos, né, para esse desenvolvimento. Então, é uma área que é maravilhosa, que eu adoro trabalhar profundamente, com todas, às vezes, as dificuldades, mas é uma área incrível e deliciosa de trabalhar, né? Principalmente com o nosso olhar do Instituto Evoluir, que é o olhar sistêmico, que nos dá a possibilidade de olhar para o primeiro instante, para essa criança que chega, mas junto com ela chegam os pais. Chegam as dificuldades que os pais também tiveram na sua infância e que muitas vezes elas respingam nos seus filhos, né? Então, é nesse momento que a gente entra e abarca todo esse trabalho e abraça toda essa família com muito carinho, muito respeito e muita amorosidade por cada história de cada indivíduo. Muito bom, adorei as duas experiências de avó e de profissional, e elas não falaram, mas cabe a mim ressaltar que, além de ótimas profissionais, Alexandre coach na psicopedagogia, a Tânia na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia, as duas formam um par fazendo constelações familiares presenciais e online pelo Instituto Evoluir. Então, olha que gama de oportunidades que todos nós temos de poder usufruir, né, desse serviço aos quais elas se colocam a serviço, né, dentro desse trabalho com essa visão sistêmica que a Tânia acabou de falar. Agora, minha dúvida é para você, Alê. Diferentes experiências de vida, elas podem, né, atrapalhar o desenvolvimento? Então, por exemplo, sabe quando às vezes as crianças nascem com questões reais, assim, dificuldade de ambiente de pobreza, de negligência, às vezes maus tratos, de racismo, preconceitos variados, diferentes experiências podem atrapalhar esse desenvolvimento, Alê? Olha, essa pergunta, né, Delmar, ela é super importante, né? Eu percebo assim, eu lembro que quando eu fui estudar, né, psicopedagogia, uma das primeiras lições que eu tive me chamou bastante a atenção, né, que diz que a criança desenvolve biopsicossocialmente, né? Então, ela tem a biologia dela, ela tem a parte mental e ela tem aquele ambiente em que ela vive, né? Então, o que eu percebo é que, assim, que vai ser um desenvolvimento com maiores desafios, né? E trazendo aí para a parte, para a visão espírita, né? A gente entende que cada criança que nasce, ela traz ali uma história, né, na visão espírita, ela traz uma história, ela traz outras vivências, e ela nasce no ambiente com as condições que, de alguma forma, ela precisa, são necessárias para o desenvolvimento dela, né? Então, assim, o que eu percebo, assim, são ambientes mais desafiadores, né? E que vai precisar, muitas vezes, as crianças, nessa primeira infância, devido a esse ambiente, acabam passando por traumas,
situações difíceis. E hoje, o bom que eu vejo, né, é que tem muitos espaços que ajudam a tratar e a cuidar disso, né? Ajudar essa criança entre aspas, diria assim, curar essas feridas emocionais que ela foi já sofrendo tão pequena, né, que muitas vezes leva, que claro, né, que muitas vezes não, que claro, leva para a fase adulta, né, então a questão do bullying, a questão do racismo, todas essas questões que a gente ainda, né, infelizmente mesmo vive na nossa sociedade, é claro que ela vai proporcionar maiores dificuldades, e aí sim, né, o quanto que é importante, né, muitas vezes, quando possível, a presença dos pais, de um professor, de um educador na escola, quando vê que a criança está passando uma dificuldade, ver de que forma que pode ajudar, né, então os profissionais, tanto os pais como os profissionais da educação, têm uma grande importância em apoiar essas crianças, e como a Tânia falou também, né, a psicologia, a psicopedagogia, aí também para dar suporte e auxiliar. O que eu vejo hoje é que tem um olhar bem atento sobre as crianças, né, que há uns 20 anos atrás não era tão atento assim, de observar o quanto que é importante essa fase, né, da infância, né, para o desenvolvimento como um todo do ser humano, né. Então, hoje eu vejo muitos estudos, documentários, eu vejo filmes que vêm trazendo as questões que também, de alguma forma, educam, e isso é bastante importante. Nós sabemos a influência do meio, e aí traz também para o espiritismo, né? Kardec coloca isso, a influência do meio é importante, e um ambiente muitas vezes agressivo, violento, ele pode afetar, né? Trazer um trauma aí para o desenvolvimento do sistema nervoso central das crianças, predispondo a criança aí a um desenvolvimento também mais agressivo, né? Então, qual que é a importância para os pais terem essa oportunidade? Por exemplo, assistindo esse programa ou marcando o horário com vocês, tendo essa oportunidade para pensar e para reconhecer como a criança se sente, né, a respeito da própria situação que ela vive, daquilo que ela passou. Como é que importância tem esse ponto, Tânia? Muito importante, Delmar, porque se a gente olhar para isso como uma questão da neurociência, né, essa criança que vai viver nesse ambiente onde ela, chamamos de um ambiente estressante, né, onde ela convive com, primeiro momento, vamos falar da criança que está passando fome, né, que são as limitações biológicas, a criança que vive num ambiente violento. Essa criança, ela vai ter um nível de cortisol, né, elevado o tempo todo. Então, ela vai viver em constante estresse. E esse neurotransmissor vai contribuir para que essa criança vá criando uma tensão no seu sistema nervoso central e emocional, e ela vai desenvolvendo a capacidade de achar que a vida é sempre estressante. Né? Então, ela também vai se tornar o reflexo, o espelho dessa família. Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê bastante, que os pais falam para as crianças: vocês estão gritando, não gritem. Mas os pais pedem para as crianças falarem mais baixo, também gritando. E a criança, ela entende no primeiro momento com a melhor de todas as habilidades, que é o exemplo, né? Então, é importante que os pais entendam que não adianta nós falarmos uma coisa e agirmos diferente, né? Um outro exemplo clássico que chega para nós, enquanto profissionais, é da escola, dizendo assim: olha, essa criança tem um problema, porque ela é muito agressiva, e a gente não entende, mas eu e meu esposo, meu marido, não brigamos, né? E nós temos que ter respeito para essa privacidade familiar, mas é obrigação nossa, enquanto profissional, esclarecer para os pais que qualquer forma de discussão, qualquer forma de lidar na relação entre o casal, ela tem que ser com zelo, respeito,
Porque a criança, ela entende que qualquer movimento que foge a algo que não deixa ela estressada é uma violência no seu ambiente familiar. Então, nós entramos com essa abrangência de acolher em primeiro momento esses pais, ou os responsáveis por essa criança, que nem sempre são os pais que criam, né? Em muitos momentos familiares nós encontramos com a realidade de avós criarem essas crianças. Nós temos que esclarecer, e é muito importante, sem desrespeitar o ambiente familiar, né, em primeiro lugar. Mas a gente tem que esclarecer que tudo aquilo que se convive dentro do seu sistema, a criança vai olhar aquilo como sendo a normalidade, e ela vai reproduzir na sociedade. Então, a criança que está na escola mais violenta, a criança que morde enquanto pequenininha, às vezes a gente acha que é violência, mas às vezes é excesso de carinho que essa criança tem, né? Uma brincadeira que é muito comum dos pequenininhos é os pais fazerem: ai, como você é lindinho, deixa eu vir aqui que eu vou te dar uma mordidinha. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a criança vai achar que a mordidinha é algo normal, né? E aí ele vai para a escola e vai morder os coleguinhas. Então, o meio familiar que a Alexandra traz é tudo que um ser humano tem, né? A gente na faculdade tem vários nomes aí que a gente cita, que a gente aprende realmente na questão do sistema, o meio em que essa criança vive, convive e é respeitada para se tornar na sociedade, né? Muito bom, Tânia. E agora, como eu sei que Alexandre e você são espíritas, vou começar com a Alê. Alê, para o espiritismo, qual é a importância de cuidarmos dos primeiros anos da vida do espírito encarnado? O espiritismo traz um ensinamento lindo, né? Porque ele diz assim que a infância é uma misericórdia, né? A misericórdia de Deus, né? E dá dupla vantagem, né? O primeiro é porque quando o espírito chega aqui na Terra, ele tem um tempo, né? É um tempo que é para ele se preparar para o que vem para o futuro, né? Para a fase adulta. Então ele tem aquele tempo, né? Ele nasce bebê, depois fica criança, até chegar na fase adulta. Então ele tem um tempo para ir se adaptando e se preparando, né, para os desafios dessa existência no planeta, né? E o outro é que, gente, existe coisa mais fofa que uma criança? Então, a infância, ela desperta o que nos pais? E vamos lembrar que, do ponto de vista espírita, muitas vezes é um resgate que está acontecendo ali, né? Então, quando o bebezinho nasce, ele é inocência pura, e aí desperta o amor, a boa vontade dos pais, que, se tiverem diferenças de vidas passadas, nesse momento, né, não aparece, muito difícil aparecer, porque os pais realmente ficam ali apaixonados por aquela criança, né? E o Emmanuel, no livro dele, Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, né, que a infância, que todas as fases são importantes, né? E que a infância é como se fosse a preparação de uma viagem, e a velhice é a chegada no porto, né? E toda essa viagem necessita dos marinheiros experientes. Então, a infância é a chegada. E para você, Tânia, o que nos ensinou Jesus aí a respeito desse estado de simplicidade que é tão comum às crianças? Deixai vir a mim as criancinhas. Tânia? Primeiramente, é essa amorosidade que nós falamos durante todo o programa de hoje, né? Em segundo momento, é a nossa responsabilidade enquanto educadores dentro dessa família, trabalhar o estado de moral dessa criança que chega nessa família, e o que nós temos hoje que é o divisor, né, em toda a humanidade, que é o egoísmo. Então, nós temos que olhar para aquele ser não como uma página em branco, porque ele traz muita bagagem, né? A doutrina espírita nos dá essa possibilidade de entender isso, mas, sobretudo, dentro dessa amorosidade, dessa doçura, e compreendendo a oportunidade que nós, enquanto adultos, vamos trazer esse entendimento para uma nova vida que está chegando, né? Porque ali é uma nova oportunidade. E agora, indicações de filmes, séries, livros, Alê?
Ai, olha, gente, tem uma série que eu comecei a assistir, tô amando, Uma Advogada Extraordinária. É a história de uma advogada com espectro autista, e aí mostra tudo isso que a gente falou, quanto que o amor do pai foi importante para ela, e ela, né, se forma como advogada, e aí a gente deixa também a indicação, como a Tânia citou, eu também, Laura Gutman, O Poder do Discurso Materno, super leitura. E você, Tânia, o que você conta para a gente? Nós temos o Divertidamente, né, que é uma linguagem muito utilizada tanto na infância como para o adulto, que vai trabalhar as emoções em todas as etapas maravilhosas, né? E tem também, indo na linha da Lê, tem o Amor no Espectro, que também é uma série muito legal e que dá aí um norte de grandes possibilidades, né, desse desafio que a humanidade está enfrentando com esse grande número de autistas, que não é um transtorno, é uma condição de um novo cérebro, né? Nós temos que ter esse olhar. E a indicação que eu trago é um documentário brasileiro, 100% brasileiro, Os Primeiros 1000 Dias. Os Primeiros 1000 Dias, uma produtora brasileira, a Alana, é assim, maravilhoso, vocês vão gostar bastante. E agora, para o nosso encerramento, eu primeiro vou lembrar, não tem como não trazer Jesus para nós, né? Então, os discípulos chegaram e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que possamos ser sensíveis às inspirações dos nossos amigos espirituais, mentores, protetores, que possamos trazer a simplicidade, a alegria, a humildade das crianças para podermos aí acessar esse reino divino. Agora, suas despedidas, Alexandra. Alegria imensa de estar aqui com vocês, Tânia, Delmar, e agradecendo a toda a equipe técnica. E lembrando, né, que criança é maravilhoso, né? É um presente de Deus para nós aqui no planeta. Obrigada e até a próxima. Tânia. Meus sinceros agradecimentos, minha satisfação de participar e estar ao lado de vocês duas aqui nesse programa. E com muita alegria, eu falei daquilo que eu mais amo fazer, que é olhar para a criança. Eu quero agradecer, antes de me despedir, a produção do programa Novo Olhar, Thaís Cabenguelê, Bruna Paz, Edi e toda a equipe que com tanto carinho cuida para que levemos até vocês todo o nosso amor e que possamos estar juntos, e vamos chamar a Tânia mais vezes, eu tenho certeza o quanto foi importante para você essa nossa conversa de hoje, como compreender as crianças. Até quarta-feira que vem. Você acompanhou Um Novo Olhar.